Fala pessoal, Irã Macedo, canal Aulas Hack. Vamos gravar pela segunda vez porque a primeira vez ficou com áudio ruim. Tô com uma dúvida aqui do inscrito, que é o Bruno, tá? Bruno Deves. E uma dúvida sobre cópia do certificado digital do Burp para um dispositivo físico, tá? No caso dele, dispositivo Android, dispositivo físico Android 12. E eu vou usar para isso um dispositivo físico que tem um Android 6. Vai dar a mesma coisa, tá? Porque ali o erro você vai ver que é o mesmo erro e tal. A solução acredito que seja suficiente para o Bruno poder resolver o problema dele. E se caso alguém mais tiver esse erro, vai conseguir resolver também. Então vamos lá. Dúvida do Bruno: Android 12 dispositivo físico não está indo para o system, o certificado, nem para o usuário. Não tem que ir para o usuário. A partir do Android 6 em diante, só funciona, o certificado só funciona no system, tá? Diferente de navegador, onde você instala o certificado no navegador para o usuário e não para o sistema, no Android, né, no caso no Linux Android, precisa estar no system, beleza? Ele dá o comando ali, mv sd card. Esse 9A5BA575.0 é o certificado do Burp já modificado para ser utilizado pelo Android. Ele está tentando salvar em system/tc/security/cassert. A mensagem de erro é mv, todo o caminho, read only file system. Então só tem um sistema de arquivo, somente leitura. Tá? Ele coloca que já tentei de tudo, ainda não consegui resolver. Tem 11 dias isso atrás, tá? 11 dias que ele me procurou para tirar essa dúvida. Eu tentei ajudar da primeira vez, né, no primeiro momento, dizendo para ele dar um ADB root e depois um ADB remount. Lembrando que ADB root e ADB remount é mais voltado para quem vai trabalhar com dispositivo emulado, tá? O emulador, Nox, Mumu, Memo e por aí vai. Quando você usa um dispositivo físico, um celular físico, o aparelho celular, esses comandos geralmente não surtem efeito. E aí ele respondeu: aula já que não funciona, tá? Não deu certo. Realmente não vai dar certo com o dispositivo físico. E aí eu coloquei: tá, Android 12, tudo é diferente. As técnicas que eu mostro aqui são para os Android mais antigos. Eu testei até o Android 9. Nunca usei o Android 12 para fazer teste de intrusão. Tem um Android aqui, no meu celular pessoal, um Android 13, mas eu não uso ali para aplicativo, negócio de banco e acesso a cartão de crédito. Então eu não vou rotear o celular para poder fazer teste, porque isso eu preciso do celular seguro, né? Uma vez que você roteou, ele perde um pouco de segurança. Eu tenho outro dispositivo aqui, que é um Android 10, que eu ainda não roteei, ainda não tentei rotear, porque possivelmente mais para frente eu vou usar pessoalmente também, para uso pessoal. Então estou decidindo ainda se eu vou rotear ou não. A gente vai usar então esse J5, que é o meu aparelho físico aqui para fazer teste na empresa onde eu trabalho. Beleza, tem um ambiente montado aqui, já estou com ele montado. E eu estou aqui, pessoal, espelhando essa telinha desse meu aparelho físico através de um software chamado Screen Copy, SCR-SPY, Screen Copy, tá? Então tudo que eu faço aqui muda. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem aqui. Não vai dar, né? Olha lá. Fica uma tela branca. Então tudo que eu faço aqui, tô virando pro lado, ó. A telinha ali replica, tá? Então eu estou espelhando, né, a tela, beleza? Só para mostrar que eu estou fazendo aqui o uso de um celular físico e não de um emulador. Isso que você está vendo não é um emulador, é a tela espelhada do meu celular físico. Eu posso usar por aqui também. Não preciso usar por lá. Posso usar aqui direto no mouse do meu computador. Tá ligado, o meu dispositivo, o meu celular está ligado diretamente com o meu computador através de um cabo USB. Beleza? Aquele cabinho que você utiliza para carregar o celular. Até aí tranquilo. E aí, primeiro, para você poder fazer os comandos que eu vou falar aqui, você precisa estar com
o dispositivo rooteado ou rootado. Ele precisa estar com o root ativo. Então eu não vou falar aqui para você como você vai fazer o root no seu celular. Já tem aqui uma aula falando do Kingo Root para dispositivos Android 5, 6, 7, 8, 9. É o Kingo Root que eu uso, tá? A partir do 10 para frente muda e o Kingo Root já não funciona para esse cara. É um outro processo que você tem que estudar e procurar. Eu ainda não tenho uma aula sobre isso ainda. Mais para frente eu vou, se eu rootear esse Android 10, eu possivelmente vou fazer uma aula sobre isso. E você precisa estar também com as ferramentas de desenvolvedor ativadas, habilitadas. Então você vai lá, habilita no seu celular as ferramentas de desenvolvedor. Não vou ensinar sobre isso aqui. Entendo que você já chegou aqui com o ambiente montado, o Android roteado e as ferramentas de desenvolvedor habilitadas. Beleza? Ok. Como eu sei que o meu Android está roteado, eu posso utilizar, no meu caso, dois métodos. Usar aqui o aplicativo através do Super User ou do Root Checker ou através do ADB. Então vamos lá, o Root Checker, se eu abrir esse cara aqui, abriu lá, ali no meu aparelho, tá lá, Heavy Root. Então eu sou root, tá? Então deixa eu fechar aqui a janelinha e vamos agora abrir a outra janelinha que é do Root Checker. Cara, são dois softwares, dois apps que fazem a mesma coisa, tá? O Root User ele já vem com o Kingo Root e o Root Checker aqui, o Basic, que é o gratuito, você pode baixar através da Play Store. Então verificar root, ele vai falar congratulations, root access is properly installed on this device. Então você está com um dispositivo root habilitado bonitinho, parabéns, ok? Esse é o primeiro método que você tem para poder ver se você é root ou não. O segundo método é você ir até o ADB, e aqui no ADB você dá um ADB shell e verifica se você é root. Não sou root, ó. Eu estou com apenas ali o símbolozinho de dólar, que é o usuário limitado para Linux. Então se eu der whoami, não tem whoami. Se eu der um groups, não tem groups. Se eu der um id, tem id. Então ali, ID, User ID, Shell, meu usuário é Shell, Group ID, GID, Grupo 2000 Shell, tá? Então usuário 2000 Shell, o meu usuário é o Shell, meu grupo é o Shell. Então eu não sou root, beleza? Ah, mas poxa, você viu lá que você é root, como que você não é? Porque eu não invoquei root ainda. Em alguns casos, em emulador, quando você é root do emulador e você loga na DB, você já entra como root. Nos dispositivos físicos, mesmo que você seja root no dispositivo físico, no sistema, você entra na DB ainda não como root. Então você tem que invocar o root antes. E aí eu vou mostrar o método errado, que vai dar erro, para depois mostrar o método certo. O que nós fazemos no emulador para eu me tornar root? Dou um ADB root e dou um enter. Aqui vai dar essa mensagem de erro dizendo o ADB daemon, que é o daemon do ADB, né, o carinha ali que roda o ADB, não pode rodar como root em construções, em locais de produção. Ou seja, um celular físico, um aparelho celular é um local de produção, não é um local de emulação, de homologação. Tá? Então, celulares físicos ali, aparelhos, costumam dar essa mensagem de erro quando você tenta invocar o root do lado de fora, o ADB root, ele não deixa, beleza? Então, se deu esse comando aqui e deu esse erro, o próximo comando que eu pedi para o Bruno dar, que é o ADB remount, também vai dar erro, né? Porque eu mandei antes aqui o ADB root e ele deu erro. Para o remount funcionar, o root tem que funcionar primeiro, tá? Então, se o root deu erro, esquece o remount. Mas vamos dar o comando aqui, ADB remount, ele vai dar erro. Tá? Vou falar remount of system failed, permission denied, remount failed. Então falha na hora de você remontar. Por quê? Porque você não é root, você não tem permissão, simplesmente assim. Ah, então esquece, acabou. Não, tem uma outra solução, que é a solução correta, né? Como que eu faço para me tornar root da bagaça aqui, da bagaça toda? Então vou dar um ADB shell para poder acessar a console do Android Linux. Lembrando que isso aqui é um Linux, embora seja um Android, é Linux, todo Android é Linux, tá? Eu acredito.
E agora eu vou fazer o comando correto. Para me tornar root, eu vou dar o comando su, espaço, tracinho, que é o mesmo quando você invoca o su lá dentro de um Linux convencional. E dou Enter. Veja que mudou, automaticamente o meu aparelho já acende a luz quando eu me torno root. Se eu der um ID agora, veja que o ID eu sou root e GID, o grupo eu sou root também. Primeiro passo, conseguir transformar o usuário limitado em usuário admin. Segundo passo, remontar aquele ponto de montagem system. Pensa o seguinte, quando o sistema carregou, quando você iniciou o celular, ele iniciou com um usuário shell. Esse usuário shell é limitado. Todo ponto de montagem montado no sistema vai utilizar as permissões do shell. Então o shell tem permissões limitadas e esse ponto de montagem subiu com as permissões limitadas. Então se eu der eu sou root agora, mas se eu der um cd system etc security se acerte, para poder acessar a pasta, eu vou conseguir acessar sem problema nenhum. Se eu dar um ls-l, por ser root, eu consigo ver o que está lá dentro. Agora, se eu quiser apagar um arquivo, eu vou apagar exatamente o arquivo que eu vou utilizar para o arquivo do certificado do burp. Se eu tentar apagar esse arquivo, rm-rf 9a 5ab, é isso? 5ab? Não, 9a 5, é isso mesmo. 9. Deixa eu só ver aqui, dar um L antes de apagar um certificado que eu não devo apagar. 9A 5BA 5BA. Ah, é 5BA. Tá? Então esse arquivinho aqui é o 5BA 575, é o arquivo do certificado digital já convertido do burp para que já está aqui dentro da minha máquina, tá? Se eu tentar dar um RF agora, RM, na verdade, RM-RF e o nome do arquivo, eu quero apagar esse cara como root. Ele vai falar que o read only ainda continua. Olha, eu sou root, tá? Então vamos lá. ID root, e se eu mandar apagar, ele vai falar que eu não posso, como root eu não posso apagar. Por quê? O ponto de montagem é somente leitura. Somente leitura não pode escrever. Quando você apaga, você está escrevendo. Quando você modifica, você está escrevendo. Então, somente leitura eu não posso apagar, inclusive. Tá? Então, preciso remontar, porque foi montado com o usuário limitado. Beleza? Pessoal, mole, coisa mole. Quero saber como resolve isso aqui. Pega esse trechinho do erro, copia, vem na internet, vai no Google e bota ADB e cola aquela mensagem. Vai no primeiro Stack Overflow que tem ali, Read Only File System on Android, e aqui dentro tem a mensagem para você que vai ajudar no seu lamento, na sua amargura, na sua infelicidade que está te incomodando nesse momento, que é salvar um arquivo, apagar um arquivo dentro do ponto de montagem. Primeira coisa, ele fala que nem todos os fones, né, os telefones e versões de Android têm coisas montadas things mounted the same, são montados de forma diferente, tá? Então, opções limitantes ali quando você vai remontar, seria a forma mais fácil de você fazer, a mais simples, né? A forma mais fácil de você remontar esse ponto de montagem com permissão de leitura e escrita é você dar o comando mount -o rw, tá? Mount aqui é o comando de montar, comando de Linux. Mount é o comando de montar um ponto, -o é ali a opção que você está dando de leitura e escrita, então é RW, então tu está dando o parâmetro, né, que eu quero escrever e ler e escrever, R de read, W de write, então você está falando monta no método leitura escrita, vírgula, e tu dá um remount. Você está remontando, reescrevendo a permissão da pasta, do diretório, que é o system. Tá? Então é só esse comandinho aqui. Só que para você fazer isso aqui, tu tem que estar como root primeiro.
Se eu fizer isso aqui, vamos lá, deixa eu dar um exit, sair. Se eu dar um barra cd barra system etc security, nem acesso aquela pasta lá, se não me engano, tá? Como um usuário limitado, eu nem consigo acessar aqui. Consegui. Deixa eu ver, ls-l, consegui, tá? Se eu tentar dar um, deixa eu dar um barra aqui para sair, para ir para a raiz e tentar aqui dar esse comando como usuário limitado, usuário shell, permission denied. Eu não sou usuário root, eu não posso remontar um ponto de montagem em barra system, tá? É o diretório do sistema, sistema. Então eu preciso ser root primeiro. Primeira coisa, se tornar root. Agora eu posso dar esse comando aqui novamente. E aí, estando o dispositivo roteado e você como root, vai funcionar. Remontou, tá? Agora vamos acessar lá novamente o barra system etc security, se acerte. E se eu der um comando aqui, por exemplo, um rmount, um mkdir, eu estou criando uma pasta mk make directory, make directory ou crie um diretório, tá? Se eu dar um mkdir test, consegui escrever. Se eu dar um ls-l grep test, a pasta está lá, tá? Diretório teste com o Dzinho aqui. Se eu dar agora um rm-rf test, eu apago a pasta e não tem mais pasta em barra system etc security se acerte. Consegui escrever e apagar, né, criar uma pasta e apagar a pasta dentro do se acerte. Então isso é simples. Agora eu consigo mover qualquer arquivo aqui para dentro, tá? Então se eu der agora um rm-rf 9a 5ba e dar um enter, apaguei o arquivo 9a 5ba 575.0, que é o certificado do burp. Se eu dar um ls-l com grep neste cara, ele não existe mais. Não existe. Beleza? Primeiro passo, conseguir habilitar o ponto de montagem para escrita e leitura e escrita. Agora, o processo que você vai fazer, Bruno, você já fez metade. Jogar o arquivo, né, o certificado para o SD card e do SD card mover para o CAcert. Então vamos fazer isso aqui rapidamente. Vamos sair aqui do sistema. Vou dar um adb push. Push é empurrar, não é puxar. Puxar é pull. Adb push e vou enviar para o sistema. Adb push, enviar para o sistema o certificado. Então ele está em users, Irã Macedo, documents, barra 9a 5ba 575.0. vou salvar isso aonde? Barra SD card, dentro do meu dispositivo ali, o meu celular. Salvou, deu um one file pushed aqui, ou seja, enviou um arquivo, 0 pulados, então foi com sucesso. Dou um adb shell para entrar no Linux novamente, no Android. Volto a ter permissão ali de usuário limitado, vou dar um su espaço traço, me torno root, acendeu o celular. Sempre que eu me torno root, ele acende o celular. Dou um cd barra sd card, dou um ls nesta pasta para saber o que tem lá dentro, e tem que estar um 9A5BA575 lá. Beleza? É esse cara que eu quero. Vou dar um move ou cp. Você pode mover ou você pode dar um cp para copiar. Aí você que sabe. Dá um move nesse cara para barra etc barra system etc security se acerte. Movi, você dá um ls-l agora, ele não está mais aqui, só está o outro, que é o 9AB6, quanto, que é outro cara. Beleza? Vou acessar o barra system etc security barra se acerte. E agora, se eu der um ls
com grep no 9A5B, ele vai estar lá. Só que ele está com o usuário root, grupo SD card e está com permissão 770. Se eu for olhar os outros arquivos, os outros certificados, eles têm outro grupo, usuário e grupo, e outras permissões. Então eu tenho que estar, esse certificado que eu acabei de salvar lá, tem que estar com as mesmas permissões dos outros certificados já existentes nessa pasta. Então vamos dar uma olhadinha. O usuário é root, o dono é root, o grupo do dono é root também, root.root, e as permissões rw6 r4 r4. Então é 644 root, beleza? E não está dessa forma. Então vamos lá rapidamente, ch1 para trocar o dono e o grupo, ch1 root.root 9A5BA575 e já mudei o dono, agora chmode para mudar as permissões 644 leitura escrita, leitura 9A5BA. ok, agora se eu dar vamos subir, se eu dar um ls nesse cara de novo, rw rr 5 root, ele está igualzinho os demais. É bom dar uma lida, tá? Vou dar uma olhada para ver se está ok. E é ruim de achar ele aqui porque tem muito certificado, mas é o 9A, então ó, 9A 5BA 575, esse cara aqui, olha, RW, RR, root, está tudo igual. Tem que ficar igualzinho aqui para todo mundo. Beleza? Fez isso? Beleza. Entrei como root, remontei o ponto de montagem e salvei o arquivo onde eu queria salvar. Já posso usar? Não, tem que dar reboot, tá? Por quê? O sistema operacional, quando liga e carrega o sistema, ele vai lá nos certificados e lê os certificados. Ele carrega os certificados. Se você salvar um certificado novo, ele não é relido, né? O Android não faz a releitura. Só vai conseguir ler esse cara quando você rebootar, você reiniciar o dispositivo, tá? E precisa reiniciar. Então, você pode reiniciar o celular ali manualmente, né? Ou pode ser por aqui mesmo, aqui pelo ADB. Então dá um reboot. Observe aqui, o celular está aqui, vou dar o reboot e o enter. Desligou, reiniciou. Espera carregar. Está carregando. Vamos chamar aqui o screen copy novamente. Assim que ele carregar, ok. Carregou. E aí, como que eu sei que o processo foi todo feito corretamente, né, fim a fim? Que o certificado foi para lá, foi para o Android vai conseguir usar esse certificado agora para poder utilizar o certificado, para poder interceptar com burp e tal. Vai aqui nas propriedades, ali em configurações, vai ali no pesquisar, e ali ó, exibir certificado de segurança, ou bota certificado, dá um enter e ele vai te dar as opçõezinhas ali, ou não. Não. Aqui, exibir certificado de segurança, clica nele. E aí o Bruno, ele pergunta, ele coloca uma situação, né? Ele fala o seguinte, olha, ele fala aqui, ó, não está indo para o system o certificado e nem para o usuário. Não tem que ir para o usuário não funciona, tá? Não vai funcionar no usuário. Acabou de fechar aqui o screen copy novamente. Eu estou com um mau contato nesse cabinho e eu estou encostando ele com a cadeira, então por isso que está desligando. Deixa eu tirar aqui da minha cadeira, vai ficar desligando toda hora. Então aqui no user não tem que estar com o certificado nenhum, não funciona. A partir do Android 6 para cima, só no system, não funciona no user, tem que ser no system. E aqui no system,
você tem um monte de certificados. Todos aqueles certificados que a gente viu lá na pasta CACERT estão aqui, todos eles. E aí, se você rodar esse cara para cima, em algum momento você vai achar com P, tem ordem alfabética, tá? A, B, C, D, F, G, H, I, J, M, N, P. Tá aqui, ó, Port Swigger. Se você perceber, esse Port Swigger, antes de você mover o certificado do Port Swigger, não vai estar aí. Né? E agora que você fez a modificação, montou, remontou e salvou o certificado na pasta CACERT com a permissão correta, com o usuário e grupo correto, ele aparece aqui para você. Nesse momento, você já preparou o teu Android para o certificado digital do Burp. Agora basta basicamente você alterar as permissões da internet, né, da plaquinha de Wi-Fi, ou seja, colocar como proxy o endereço da tua máquina e configurar o Burp para você poder interceptar os pacotes. Isso já é uma outra aula, já tem inclusive aula sobre isso aqui, então não vou falar sobre isso, não vou citar sobre isso porque não é a dúvida do nosso amigo Bruno, mas é só dar sequência agora com o certificado aqui importado no system, é só dar sequência para interceptar pelo Burp, beleza? Bruno, fica aí, espero que te ajude essa aula aí. Não sei se você já conseguiu resolver, acredito que em 11 dias você já descobriu isso também, mas aí estou usando a tua dúvida, né, que naquele momento eu não consegui ter tempo para te ajudar, né, 11 dias atrás. De repente você ainda tem esse problema, essa dificuldade, ou se já resolveu, uma outra pessoa talvez se beneficie com essa aula aí, com a sua dúvida. Beleza? Abraço.